Cara, você já deve ter visto mais de uma vez um monte de político da extrema-direita dizer que é contra o sistema. Virou moda. Os filhotinhos do sistema viraram para dizer que é contra o sistema. Agora, o que eu quero mostrar hoje é que o caso do Banco Master ajuda a escancarar quem é o verdadeiro sistema no Brasil. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Primeiro vamos entender o que é o caso do Banco Master, né? Porque se fala pra caramba, e às vezes você vê a manchete, você lê o livro. Os produtos que eram oferecidos ao BRB eram uma fraude. E há muitos indícios na Polícia Federal de que o BRB sabia que estava comprando gato por lebre, sabia que estava comprando ativos podres. Como é que o Banco Master fez uma falcatrua que virou um grande escândalo financeiro no Brasil? Eles fizeram simplesmente o seguinte: eles passaram a vender CDBs. O que é um CDB? É um certificado de depósito bancário, é um ativo financeiro. Aí vamos pensar, você, Rodrigo, você é um bilionário, quer investir, chega lá, o Master, o BTG, o Itaú, e fala, ó, cara, vou te vender um CDB e a sua taxa de retorno vai ser de 50%. Então, se você investir 1 milhão, você vai levar 1,5 milhão. Depois, num prazo de volta, no resgate desse título e tudo mais. E aí, os fundos de investimento ou os investidores individuais vão lá e compram CDBs desses bancos com a promessa desse rendimento. Isso é o mercado financeiro e tal. O que o Master fez? Fizeram o seguinte: era um banco pequeno e eles passaram a vender títulos, dando uma taxa de retorno muito acima do mercado. Botou CDBs a 140%. Ou seja, dando uma rentabilidade e atraindo mais gente para poder comprar os CDBs deles, tendo um retorno maior depois. E fez isso fraudando o seu patrimônio inicial, o seu lastro. Uma instituição financeira, para ela poder sair emprestando, pegando dinheiro, emitindo título, ela precisa ter um capital que sustente aquilo. É o que se chama grau de alavancagem, ou seja, o quanto um banco bota além daquilo que ele tem como garantia. Então pega só o que aconteceu lá na crise de 2008. Foi a crise dos subprimes. O que era isso? Era mais ou menos a mesma coisa. Era um negócio que era feito sem lastro, ou seja, chegava e falava, Rodrigo, você ganha um salário mínimo, mas eu vou financiar para você uma mansão de 20 milhões de reais no Morumbi ou no Lago Sul, beleza? Financiava. Isso era o chamado crédito imobiliário subprime, que tinha um risco de não ser pago, e lógico, não ia ser pago. Isso estava claro, só que aí chegava o banco e vendia o seu crédito para um fundo que vendia para o outro. É assim que é o mercado financeiro, é um grande cassino. E que dava, de algum modo, a garantia de que aquilo ia funcionar e que todo mundo ia ser pago? As agências de risco e as auditorias, que se apresentavam como muito respeitáveis, dizendo, não, esse crédito é seguro, esse investimento é seguro, não vai dar problema, ninguém vai falir. Resultado, quebrou a economia mundial. E essas mesmas agências de risco e auditorias, o oligopólio no mundo, continuam sendo as principais do mundo e todo mundo ainda acredita nelas. Elas que dizem qual é o risco país do Brasil e de qualquer outro país do mundo, e o mercado diz amém. Amém, diz. Então, as empresas de auditoria e as agências de risco olhavam para o balancete do Master e falavam, não, tá tudo certo. De fato, essa caneca aqui vale 5 milhões. Ou seja, é uma coisa sistêmica. Isso nunca teria chegado onde chegou se não houvesse ali a autoproteção do sistema. A blindagem entre os banqueiros, né, entre o mercado financeiro de si próprio. Agora, eles também brigam entre eles por disputa de mercado. Então, quando o Master começou a tomar um mercado de precatórios, de crédito consignado, da venda dos seus CDBs, isso também incomodou outros agentes do sistema, como, por exemplo, o André Esteves. É o dono do BTG, é um dos gurus, dos oráculos do mercado brasileiro, vai lá e fala em nome do mercado, faz seus grandes eventos e não sei o quê. Falou, opa, esses caras estão entrando demais. E aí começou uma briga entre eles. E lógico, é aí que a gente começa a ver a coisa. Vê só, as pessoas acham que o sistema é o governo. Lembra daquela abertura do Tropa de Elite? Abertura ou fechamento, não lembro? Uma música de fundo na esplanada dos ministérios. O sistema é foda. O sistema é foda. Esse é meio um imaginário que se construiu de que o sistema é o governo, é a política. Lógico que isso tem uma razão de ser, porque na maior parte do tempo, na história do nosso país, quem esteve no governo esteve a serviço do sistema, como um serviçal do sistema. Essa é a verdade. Mas não são o sistema. O sistema no capitalismo é o poder econômico.
O sistema é o capital. Desde lá de trás, os grandes latifundiários, que hoje se transformaram no agronegócio, né, a oligarquia rural, que tem poder no Brasil desde a colônia, desde as capitanias hereditárias, depois com a industrialização do país, os capitães da indústria nacional, e depois com o neoliberalismo e a desindustrialização do Brasil, é os banqueiros. É o Wall Street, que é a representação do sistema mundial, do 0,001%, que é quem manda no mundo, que manda, vamos dizer assim, os seus prepostos neocoloniais, que é o que estão aqui, é a Faria Lima, é essa turma. Ela é muito subordinada aos Estados Unidos. Por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer algum gesto? Não só economicamente, mas culturalmente, na sua própria mentalidade, na sua visão de mundo. Ela não consegue conceber um projeto próprio de Brasil, de nação. E esse foi sempre um dos grandes entraves para os projetos nacionais brasileiros. Nunca se pôde contar com uma burguesia nacional comprometida com o Brasil. Das grandes encruzilhadas da história, a burguesia brasileira se colocou ao lado dos interesses estrangeiros, do capital transnacional, não ao lado de um projeto de nação. Isso é um fato. Quando teve projeto nacional e popular no Brasil, ele foi conduzido por forças políticas que conseguiram impor isso à classe dominante, não com um protagonismo da classe dominante brasileira. Veja, é aí que o sistema opera. E por que eu te disse que o caso Master é um caso emblemático? Como ele está sendo esmiuçado com as vísceras em praça pública, até porque, amigos, negócios à parte. Eles podem se encontrar no cafezinho das 5, tomando vinho francês de 50 mil a garrafa, mas, no fim do dia, eles também estão concorrendo para o negócio. Então, o que o BTG viu? Falou, porra, se esse Master se ferra, eu tomo o mercado deles, vai estar na baixa, eu compro na baixa, isso vai se valorizar. Eles estão vendo oportunidade de negócio. Sobretudo o mercado de precatórios do Master, que é de menor risco, é pago, tem sido pago. Eles têm uma grande carteira de precatórios de São Paulo, que não tem histórico de inadimplência. Então, no fim do dia, também tem uma disputa interna aí do sistema. Mas o que se mostra é como também o sistema opera capital financeiro para poder cooptar setores da elite política. Olha, Smithers, o dinheiro e um homem muito burro ainda estão aqui. Barnes, se eu não soubesse, pensaria que está tentando me subornar. Será que você não entendeu? Leve tudo, leve, seu pobre imbecil. Então veja, a imagem do dinheiro sendo jogado pela janela. Todo mundo viu, né? Centro de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Quando a Polícia Federal chegou a este prédio, uma mala com R$429 mil foi arremessada do 30º andar. O pior é que eu tava vendo depois, parece que não era na casa do cara a busca e apreensão, né? Ele era no mesmo prédio. Quer dizer, quem deve teve, né? O cara viu lá, falou, puta, a Polícia Federal no prédio já jogou. De onde veio essa mala de dinheiro? Ela virou meio um símbolo, né? Sendo jogada e tal pela janela. Essa mala de dinheiro estava num cara indicado pelo Cláudio Castro para a Rio Previdência. O que é a Rio Previdência? É o fundo previdenciário dos servidores do estado do Rio de Janeiro. O que esse fundo previdenciário fez? Investiu nos CDBs do Master. Investiu quanto? Botou, acho que foi 1 bi, não me lembro bem, o pessoal vai botar aqui na legenda o valor direitinho. Ou seja, uma grana do dinheiro dos velhinhos do Rio de Janeiro, dos aposentados. E agora ficou um rombo, porque não paga. Quer dizer, vai pagar, mas vai pagar como? Com um fundo garantidor de crédito. Todo mundo deve ter ouvido falar. O fundo garantidor de crédito é meio que um colchão. Pra dizer, ó, para não quebrar, pro cara que investiu, se ele investir num papel podre, sem saber, não ser enganado por um escroque, bom, aí dá uma garantia de crédito, que são os bancos que botam dinheiro nesse fundo, inclusive os bancos públicos. Então, em parte, nós vamos ter que pagar esse rombo. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Como o Cláudio Castro ia saber que não ia dar certo? As assessorias diziam, até que estava respaldado. Veja, Rodrigo, você pode sempre acreditar na boa-fé das pessoas. Eu acho que isso é um gesto de bom coração. Agora, quando a coincidência é demais, fica esquisito. Primeiro, Cláudio Castro, esquema da Rio Previdência. Por que ele escolheu justamente o Banco Master para investir? Ao mesmo tempo, Ibanez, outro governador bolsonarista, tal como Cláudio Castro, tenta botar o BRB, um banco público daqui de Brasília, para comprar o Banco Master, para que não explodisse a situação da crise de liquidez, da incapacidade do Master de pagar os seus ativos, de que essa xícara não valia 5 milhões de reais e tudo mais. Também bolsonarista. Tarcísio de Freitas, o maior doador da sua campanha,
foi o cunhado do Daniel Vorcaro, tal do Fabiano Zettel, que foi preso por causa do esquema do Banco Master. E outra, cada vez mais vai se vinculando a própria privatização da Sabesp e a privatização da EMAI, as duas feitas no governo Tarcísio, com o esquema de CDBs do Master. Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é o principal doador da campanha de Tarcísio de Freitas. 2 milhões de reais. Abril de 2024, primeira privatização do governo Tarcísio. A EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia Elétrica. O comprador foi o Fundo Fênix, criado só um mês antes da venda da EMAI. O Fundo Fênix é comandado por Nelson Tanuri, tido pela Polícia Federal como sócio oculto do Banco Master. Cara, você vê um campo político com governadores todos da extrema-direita, eleitos em sintonia com Bolsonaro, todos vinculados com o caso do Master. Bom, você pode dizer que eram todos de boa fé, que acreditaram no negócio da agência de risco e tudo mais. Agora, por que tinha mala de dinheiro sendo jogada pela janela do cara indicado do Cláudio Castro? Pra que era esse dinheiro? Era dinheiro de campanha? Não sei. A Polícia Federal está investigando, talvez chegue a esse ponto. Era suborno, propina para um grupo político? Também não sei. A Polícia Federal está investigando, talvez chegue a esse ponto. Mas é aí que a gente vê como todas essas conexões se articulam como a expressão do sistema. O sistema são os bancos. Quem historicamente defende os bancos? Quem historicamente, inclusive, tem esses vínculos promíscuos que nós vimos aqui com esses bancos e com o poder econômico de maneira geral? É a direita ou é a esquerda? É importante a gente fazer esse debate. Porque, veja, quando veio o Nicolas Ferreira e a turminha dele, falei, nós somos contra o sistema, o Lula é o sistema. Cara, coloca as cartas na mesa. Quem defende taxar bilionário e banco no país? A esquerda e o governo do Lula. Eles são contra, barram, nós defendemos. Eles são contra garantir direito do trabalhador contra as grandes corporações que compõem o sistema. Por exemplo, no fim da escala 6x1. Nós estamos defendendo o fim da escala 6x1. Eles contra. Difícil um cidadão que é candidato a deputado federal e que é candidato a senador votar contra o 6x1 se colocarem para votar, que nós vamos trabalhar, né, Rueda, para não deixarmos votar. É isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar para isso. Vamos dar vida para isso. Por isso que não passou até hoje. Então, quem é o sistema mesmo? Quem está defendendo o povo e quem está defendendo os privilegiados? A gente precisa trazer esse debate na mesa, porque senão a narrativa se impõe. Uma narrativa que não tem pé nem cabeça. Mas hoje, cara, você está cansado. Se o vídeo está bem feito, se tem um bom clickbait, se a lacração é boa, se ativou o algoritmo, meu irmão, vai, por mais que seja uma narrativa furada. Então, é muito importante a gente trazer esses fatos para a mesa, de quem de fato representa o sistema. E aí tem novamente no caso do Master. Cara, o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, lembra do Roberto Campos Neto? Ele recebeu, durante o governo Bolsonaro, uma denúncia de que as operações do Master estavam com problema. O que ele fez? Nada. Jogou para baixo do tapete. Por quê? Espero que ele seja intimado pela Polícia Federal e possa responder, porque essa é uma pergunta que o Brasil quer saber. Por que ele não quis investigar? O Galípolo, indicado pelo Lula, foi quem botou pra cima pra investigar. A Polícia Federal no governo do Lula tá investigando. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal. O que a Polícia Federal do Bolsonaro fez? Bolsonaro, você lembra daquela reunião lá que era do passar a boiada, do botar a granada no bolso do servidor? Uma daquelas reuniões gravadas, falou que ia tirar o cara da PF, se precisasse tirava o ministro para não investigar o esquema da rachadinha do filho dele e a ligação com o caso Marielle. Do filho que, inclusive, é o Flavinho, que agora é candidato a presidente. E outra, olha as conexões, foi quem indicou o presidente da Rio Previdência no governo Cláudio Castro, o seu Flávio Bolsonaro. Então veja, se não tem investigação, não tem corrupção, não tem notícia, não tem escândalo. Então parece, agora corrupção no Brasil, tá ok? Aí volta o Lula, autonomia da Polícia Federal, não passa pano, manda investigar, aí sai. Aliás, o próprio escândalo do INSS, dos descontos ilegais, que também foi avisado no governo Bolsonaro, que começou no governo Bolsonaro, nós só estamos falando dele aqui hoje porque o CGU, Controlador Geral da União, indicado pelo Lula para a função de ver se tem problemas no governo, foi quem descobriu e levou para cima a investigação. Ou seja, quando estava debaixo do tapete, qual era a notícia? Não tem corrupção. Aí quando você tira a sujeira debaixo do tapete, porque não tem compromisso com esses mesmos agentes do sistema, fala, nossa, então a corrupção voltou. Olha que coisa
Se o Bolsonaro tivesse ganhado, a gente não teria escândalo no país. Lógico que não teria investigação. Não teria investigação sobre o INSS, não teria investigação sobre o caso Master, sobre o INSS, lá o Onyx tinha matado no peito, foi o que ele fez, o Onyx, que era o ministro da Previdência do Bolsonaro. Sobre o Banco Master, o Campos Neto tinha matado no peito, que foi o que ele fez. Você tá entendendo? E aí, como eles invertem a narrativa de uma maneira cínica e dizem, viu? O Lula voltou o escândalo de corrupção. Olha que coisa. Como essa esquerda tá envolvida com corrupção? Você veja como é? Olha o cinismo, olha o jogo narrativo. Para essas mesmas pessoas dizerem, viu, nós somos contra o sistema, agora voltou esse sistema. Tem investigação, meu caro, tem Polícia Federal Autônoma, doa quem doer. Aliás, vamos lembrar da Operação Carbono Oculto, que foi pegar o crime organizado, ali as teias, os tentáculos do crime organizado lá na Faria Lima, com fintech, do governo que está investigando bet, que quer taxar bet. Esse é uma das bets, escreve o que eu estou te falando, ainda vai ter um grande escândalo, porque não é possível. Todas as investigações feitas até aqui mostram conexão com lavagem de dinheiro, com crime. Isso vai explodir em algum momento, a não ser que a direita jogue para baixo do tapete como eles sempre fizeram. E aí dizem que não, nós somos limpinhos. Quem investiga, denuncia e vai para cima é associado ao escândalo. É uma loucura, é um jogo narrativo, é psicologia social que eles operam. Se o sistema independe do governo, por que o sistema luta tanto para chegar no governo? Esse é o tema. Veja, o sistema sempre vai ter graus de influência, vai ter poder de pressão, de chantagem, inclusive. É o que está acontecendo agora, por exemplo, no caso da escala 6x1, entendeu? Se juntou uma grande coalizão de bancos, empresários, agro, dizendo que o Brasil vai acabar e não sei o quê, estão fazendo uma pressão brutal contra a nossa iniciativa do Lula, do governo, de acabar com a escala 6x1. O chamado fim da escala 6x1. Eu queria ouvi-lo sobre a sua posição a respeito disso. Que é uma proposta bastante populista. Alguém conversou com aqueles que geram emprego, geram oportunidade sobre essa proposta? Será que é isso que vai resolver o problema da emancipação das pessoas, vai resolver o problema do emprego? Esse lobby vai conseguir ter efeito no Congresso? Vamos brigar para conseguir aprovar. Então veja, faz muita diferença para o sistema, para o poder econômico, controlar o governo ou não controlar o governo. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. O problema é que ele disfarça o seu interesse político. Ele faz em câmaras secretas. Ele faz, aí sim, em chás, em almoço. Mas não se trata de ser ostentatório. Podemos resolver no jantar das sextas-feiras. Nós não podemos resolver no jantar das sextas-feiras. Nós não somos da elite dominante desse país. Por que vocês acham que os caras apoiaram maciçamente, a Faria Lima apoiou maciçamente o Bolsonaro na eleição de 22? Por que você acha que as Big Techs têm trabalhado também, aí vinculado aos interesses do imperialismo norte-americano, das nossas terras raras, as riquezas naturais brasileiras, atuam também no sentido de fortalecer a extrema-direita? Veja, tem uma lógica aí. O sistema quer os seus representantes políticos, os seus representantes judiciais. É uma briga, isso não é inexorável. Eles perderam a eleição, mesmo com toda a grana, com todo o apoio, com todo o sistema financeiro. Com o Bolsonaro, eles perderam a eleição. São as brechas de uma democracia. Ganhou a posição popular. O que eles fazem? Tentam fazer um processo de pressão brutal sobre o governo para não conseguir avançar nas pautas populares e operam lobby. Convenhamos. Ter um governo que chega e fala, eu quero acabar com a 6x1 e luta para acabar. Eu quero taxar bilionário. Eu vou enfrentar os interesses dos bancos. Investigação aqui não vai ser só no barraco da favela. Investigação aqui vai pegar o andar de cima. Quando se faz isso, é nós que se incomoda. Quem que vocês acham que eles vão apoiar esse ano? Conta pra mim. Eu sei. E se eles perderam lá atrás, eles vão aprender e vão voltar muito mais forte esse ano? Não, acho que vai ser guerra, cara. Tira essa roupa que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! Vamos falar aqui o português, claro, vão ser 2 temas em debate. Primeiro, vai ser povo contra privilegiados, povo contra bilionários, povo contra o sistema. Como que isso se expressa? A defesa dos direitos trabalhistas, ali a maior bandeira hoje é o fim da escala 6x1, a disputa de orçamento. O dinheiro dos nossos impostos vai para onde? Vai para emenda parlamentar ou com juros estratosféricos dos bancos para pagar rolagem da dívida pública para banqueiro, e para isso vai ter que acabar com PIS de educação e saúde, vai ter que estagnar o salário mínimo, desvincular o salário mínimo da aposentadoria e do BPC. Esse é o programa da direita. Esse é o programa do sistema. Esse é um consenso entre os banqueiros. Nesses temas aí você vai juntar André Esteves, Borcaro, o do Bradesco, do Itaú, o do Santander, todos eles. Um grande converscote. Eles podem ter as disputas deles, mas nesses temas eles se juntam, é interesse de classe. E
o nosso programa dizendo não, vamos taxar super rico, enfrentar bancos, não vamos aceitar cortes sociais, vamos fazer uma pressão mais forte para a queda dos juros nesse país, ainda que o Banco Central, com Galípolo, não baixou os juros, sendo decepcionante, manteve de algum modo essa pactuação com os bancos de juros escorchantes de agiotagem no Brasil. O povo tem força para competir com o sistema? Ué, teve em 2022, né? Pode ter de novo. Mas o sistema não estava contra o Bolsonaro em 2022? Olha, debate, onde está o sistema? Saiu uma pesquisa da XP na época da eleição que deu 89% para o Bolsonaro entre os agentes do mercado financeiro. 89%. E alguém tem coragem de dizer que o sistema estava contra o Bolsonaro? É como a narrativa inverte a realidade. Esse debate que nós precisamos trazer cada vez mais. Nessa campanha vai se dar num enfrentamento entre povo e privilegiados e num outro enfrentamento entre soberania e colonialismo. God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aqui. O movimento que o Trump e que os Estados Unidos têm feito é um movimento colonial. Eles chegaram a falar, o Brasil, mas o que eles fizeram na Venezuela? Tirou o presidente, nós queremos petróleo, estão ameaçando, fazem em todos os lugares, na Groenlândia, ameaçaram na Colômbia. O Brasil, nós queremos suas terras raras. Garantir a soberania nacional, um projeto nacional e popular, e enfrentamento a privilegiados, meia dúzia, que representam esse sistema econômico, e enfrentamento aos interesses estrangeiros, é isso que vai estar em jogo nessa eleição. Então, quando a gente for falar de sistema na eleição, a gente tem que saber o que a gente está falando. Então, cara, se tem uma coisa que esse caso do escândalo do Banco Master mostrou, foi exatamente o sistema no ICO. Como é que se funciona? O poder que os grandes privilegiados, que os donos do dinheiro, que o capital tem aqui e lá fora, para poder garantir seus interesses, isso mostra as diversas maneiras que eles têm de sequestrar poder político, jurídico, para garantir os seus interesses. Mas mais do que isso nós não podemos deixar de afirmar. Caiu a máscara da extrema-direita que se dizia fora do sistema, contra o sistema. Que isso, gente? Vocês não podem acreditar nessas fotos, montagem! É coisa de computador, gente, só pode ser! Porque mostrou esses vínculos orgânicos e mais do que suspeitos entre eles e esse poder econômico, inclusive com os de dinheiro público. Sua besta! Desgraçado! Inferno! Inferno! É isso que vai mostrar como vai ser daqui para frente. De um lado, aqueles que jogam para baixo do tapete. De outro lado, aqueles que investigam, escancaram, doa quem doer. Quem é o sistema?